Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. É o que eu falo para vocês, Flamengo é animado, gente. Só que dessa vez é uma animação boa, é só notícia boa. Vem pacotão de reforços para o Flamengo. E sim, nesse pacotão ainda está o Carrascal e pode vir um atacante do Atlético de Madrid. Flamengo disposto a pagar 25 milhões de euros por esse atacante do Atlético de Madrid. Eu tô falando do atacante, para quem vai imaginar, Vene, clickbait, tá falando do Saúl, que já foi... Não, é outro jogador do Atlético de Madrid que pode vir. Emerson Royal, Carrascal, mas quem? Calma, eu vou falar já quem é esse jogador que o Flamengo pode investir 25 milhões de euros para contratar e nós vamos trazer detalhes de por que o Carrascal ainda não chegou ao Flamengo. Enfim, conseguimos descobrir todos esses detalhes e vamos trazer aqui para vocês. E Emerson Royal já tem data pré-definida para chegar ao Rio de Janeiro e se apresentar ao Flamengo. Quanto que o Flamengo vai pagar pelo lateral direito? Também falaremos sobre isso no vídeo de agora. Mas antes, galera, na moral mesmo, depois de toda a confusão e agora só notícia boa, solta o dedo no like aí no vídeo. Vamos hypar o vídeo também. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com os amigos, com as amigas. Vamos fazer o canal Vene Casagrande bombar, porque nesse vídeo será só notícia boa, ainda bem. E outra, prepara a fila do perdão pro José Boto aí, hein? Que o cara foi pro pau no mercado da bola e tá trazendo vários jogadores aí para o Flamengo. Mas antes, galera, de falar de todo esse pacotão de reforços aí, vamos primeiro fazer uma análise rápida do jogo do Red Bull Bragantino, tá? Galera, o Flamengo, no segundo tempo, sobretudo no segundo tempo, fez um grande jogo. É para o torcedor rubro-negro comemorar bastante essa vitória em cima do Red Bull Bragantino. Algo que não acontecia há quase 30 anos, o Flamengo vencer lá. E venceu de uma maneira muito boa, atuando muito bem, embora tenha saído atrás no placar. Gostei demais da dupla da zaga, Léo Ortiz voltando a jogar muito bem, Léo Pereira sendo importante, fazendo o gol de empate, iniciando a jogada do segundo gol. Isso, ele tá jogando muita bola, eu venho falando isso. O Vinha entrando muito bem, a Arrascaeta fazendo uma função que eu gosto bastante, aberto na esquerda e caindo para o meio. O Wallace entrando bem, o Pedro sendo titular, jogando bem na minha concepção. Inclusive soltei até hoje os números do GPS dele na partida lá no SBT Sport Rio ao vivo, que a gente trouxe em primeira mão essa apuração. Galera, muita informação, muita coisa boa para o torcedor do Flamengo comemorar nessa partida, não só os 3 pontos, mas a forma como a equipe atuou. E o roteiro foi maravilhoso, porque o Wesley acabou fazendo o gol dele da vitória, o gol de despedida, tendo em vista que ele está de saída, ele vai ser vendido pelo Flamengo por 25 milhões de euros, mais 5 em metas, podendo chegar a 30 milhões de euros para a Roma. Então foi uma despedida maravilhosa do Wesley, que ele seja muito feliz lá no time italiano, porque é um garoto que merece muito. Inclusive é uma das histórias mais bonitas do futebol, a forma como tudo aconteceu com o Wesley. É um garoto que, enfim, tomara que ele consiga muito sucesso na carreira, porque é um garoto do bem, já mostrou isso. Óbvio que ainda tem muito a evoluir como jogador de futebol, mas sempre honrou demais a camisa do Flamengo, que ele seja muito feliz. Vamos agora falar do Saúl, porque o jogador chegou com tudo, treinando, ele treinou quarta-feira, treinou hoje pela manhã, amanhã vai treinar de novo, inclusive amanhã ele será apresentado de maneira oficial à imprensa, terá a entrevista coletiva dele, então a gente vai poder acompanhar, inclusive pretendo transmitir essa entrevista coletiva aqui no canal Vene Casagrande. A partir das 10 horas da manhã vocês fiquem ligados, porque a gente vai tentar fazer essa transmissão aqui no canal, beleza? Vamos agora para o pacotão de reforços. Eu vou começar falando do Carrascal, porque é um jogador que o Flamengo vem negociando, ô novela, mas conseguimos descobrir o que está emperrando a chegada do Carrascal e que não vai mais emperrar, porque pelo que eu entendi, pelo que eu apurei, a situação foi destravada, entre aspas. Vamos lá, a imprensa russa noticiou que o Carrascal não foi liberado porque o Dínamo está tentando finalizar a contratação do Rubens, jogador do Atlético Mineiro. Só que eu pensei, são posições diferentes, não faz o menor sentido o Dínamo segurar o Carrascal por conta do Rubens, posições diferentes. E aí eu fui apurar, e o que eu apurei foi o seguinte, na verdade, o Dínamo só quer vender o Carrascal depois que o Flamengo pagar e conseguir comprar o Rubens.
Entende? Ele não é por conta de ser da posição, é por questão financeira. Então, o Dínamo exigiu o pagamento de uma forma ao Flamengo, o Flamengo não queria dessa forma e, consequentemente, o Dínamo não conseguiria comprar o Rubens. Ou seja, os três sentaram, eles não sentaram de maneira literal, fizeram uma videoconferência. No lado do Flamengo, José Boto, no lado do Atlético Mineiro, o Paulo Brax, o diretor deles, e no lado do Dínamo, um outro dirigente lá, enfim, que trabalha no clube russo. E aí eles chegaram a um acordo. Em breve, o jogador será liberado para viajar e se apresentar ao Flamengo. Ele segue a rotina de treinamento, pelo que eu apurei hoje no Dínamo, uma rotina individualizada de treinamento. Ele não está treinando com os demais jogadores, inclusive a chance quase zero de ele ir para o jogo de sábado do Dínamo, que o Dínamo vai ter esse jogo no sábado. Então, o jogador apenas aguarda esse desfecho aí para poder viajar. Mas o Flamengo entende que a situação, entre aspas, palavra utilizada por uma pessoa, está destravada e com isso o jogador será contratado em breve. E junto com ele vai chegar o Emerson Royal. Não é junto de maneira literal, tá, gente? É nesse pacotão de reforços. O Emerson Royal já desembarca no sábado aqui, pelo menos essa é a previsão. O Flamengo trabalha para isso. Falta a documentação do Milan, a liberação do Milan. Trâmites normais em uma operação e uma contratação de jogador. Não é porque o Milan está segurando. Não, pelo contrário. O Milan queria se desfazer do jogador, queria vender o jogador e ia vender o jogador para o Besiktas. Mas, em cima da hora, o Flamengo entrou na jogada e acabou fazendo essa contratação. O Flamengo vai pagar 9 milhões de euros por esse jogador, dá em torno de 57 milhões de reais, jogador de 26 anos, já disse aqui para vocês, com passagem por alguns clubes europeus, o Tottenham, o Milan recentemente. Então, o Flamengo contratando esse jogador. E eu conversei com um analista de desempenho para trazer todos os detalhes sobre o Emerson Royal. Num próximo vídeo, talvez no vídeo de amanhã cedo, ou seja, sexta pela manhã eu solte esse vídeo aqui falando sobre o Emerson Royal, como ele joga, características, ponto forte, ponto fraco, como ele costuma atuar dentro de campo. Já adianto para vocês, são características bem diferentes do Wesley, jogadores diferentes, laterais com perfis diferentes. E a gente vai trazer esses dados aqui para vocês. E para finalizar esse pacotão de reforços, o Flamengo está encaminhando a contratação de Samuel Lino, atacante, aquele Samuel Lino que passou pela categoria de base do Flamengo aqui de maneira muito rápida, pelo Sub-19 do Flamengo. Ele até fez parte do grupo que foi campeão da Copa São Paulo de Júniors na ocasião, em 2018. Ele tem apenas 2 jogos pelo Flamengo, porque ele pertencia ao São Bernardo, aí ele foi emprestado à categoria de base do Flamengo, ao Sub-20, ao Sub-19, fez 2 jogos, depois voltou ao São Bernardo, onde ele se destacou, e depois, em 2019, ele chegou ao Gil Vicente de Portugal. E após 3 temporadas, ele acabou sendo vendido ao Atlético de Madrid. Inicialmente, ele foi emprestado ao Valência para pegar a experiência no Campeonato Espanhol. Em 2023, voltou para o Atlético de Madrid, onde se destaca desde então. E o Flamengo está tentando a contratação desse jogador, está caminhando e vai investir 25 milhões de euros. Fazendo uma conta rápida aqui, gente. Vamos lá, deixa eu fazer a conta rápida aqui na cotação de hoje. 160 milhões de reais. É o valor que o Flamengo vendeu o Gerson. A questão é, o Flamengo pegou esse valor à vista para o Gerson. E o Flamengo não vai pagar ao Atlético de Madrid 25 milhões de euros à vista. Não vai ser assim. Pelo contrário, será de maneira parcelada. Nossa, Venê, esse Samuel Lino é desconhecido para você que não acompanha o Campeonato Internacional ou até mesmo o Campeonato Espanhol. Um jogador extremamente importante, já foi eleito melhor em campo em algumas partidas do Atlético de Madrid, tem apenas 25 anos, atua pela ponta esquerda. Nossa, eu estou imaginando ele vinha pela ponta esquerda, mas também sabe fazer a ponta direita, pode fazer a lateral. Um jogador extremamente polivalente, versátil. Então, seria uma contratação muito boa do Flamengo. O Flamengo, portanto, bem ativo no mercado, depois de muita cobrança da torcida, depois de tentar um Mickey irlandês, agora o Flamengo vai atrás de jogadores, digamos, conhecidos. O Carrascal vai agregar bastante, 12 milhões de euros no Carrascal,
9 milhões de euros no Emerson Royal. Só aí, galera, vamos lá, vamos fazer a conta rápida aqui de quanto o Flamengo está investindo nesses jogadores. 25 do Samuel Lino, mais 9 do Emerson Royal, mais 12 do Carrascal. 46 milhões de euros, vezes 6,4, que é a cotação de hoje. O Flamengo está investindo quase 300 milhões de reais na contratação desses 3 jogadores. E agora eu quero saber de vocês. O que vocês acham desses jogadores? Um bom pacotão de reforços. Eu, particularmente, acho um baita pacote de reforços. E para aqueles que não gostam do Flamengo, é duro não gostar do Flamengo. É duro odiar o Flamengo. Mesmo o Flamengo se sabotando com algumas crises internas, o Flamengo vai muito bem em campo, com Felipe Luiz e toda a sua trupe lá, os jogadores, e fora de campo agora a diretoria dá uma boa resposta aos seus torcedores. E outra, as cobranças eram justas sim dos torcedores. O Flamengo precisava contratar. Demorou, mas antes tarde do que nunca, e espero que de maneira certeira. Valeu, galera! Até o próximo vídeo e fui!